Falar aqui, dar um oi para algumas pessoas que estão aqui presentes. Né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, e gostaria de lembrar algumas pessoas, tá? Então nós temos aqui a presença hoje aí da Maíra Saboia, né? Uma conselheira do Conselho Municipal de Juventude, Feliz Saboia, salve, CRJ, né? Nós temos a presença aí pela primeira vez do Carlos, policial civil. Nós temos aí o Luiz e a companheira dela, Estefânia. Muito obrigado. Mídia Ninja. Temos aqui também a presença da Nancy, do Zé Carlos. Obrigado. A Juscelia e a professora Mônica já se apresentaram aqui sobre as canecas, né? Professora Mônica, que está sempre conosco, obrigado. Filha do Dazinho, né? Professor José Pimenta Gomes, tem uma história importante, né? Obrigado. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Dazinho, pesquise. Um cara importante para a nossa história aqui. Citamos aqui já Paula, Luísa Dulce. Temos a honra aqui de receber a Elisa Borges, que começou a Terça Esquerda com a gente aqui. O primeiro Terça Esquerda oficial, nós tivemos a honra de receber aqui a Elisa Borges, junto com Leomário Miranda e com o seu companheiro e marido, Denise Borges, professora Denise Borges. E o seu companheiro, o professor Otávio Dulce, a quem, né, prestamos uma homenagem aqui, que é um cara importantíssimo, foi o primeiro a participar junto aqui no Terça Esquerda. E eu queria uma salva de palmas aqui para o doutor Otávio Dulce. Gente, hoje estamos recebendo aqui Marquinhos Cardoso, né, historiador, filósofo, professor cultural, que representa aí a comunidade afro aqui, e também estamos recebendo, obrigado. Recebemos também a professora, advogada e agora eleita deputada estadual pelo PSOL, André de Jesus. Antes de passar a fala para o Marquinhos, que vai iniciar, e depois a André vai falar, precisamos falar de uma situação complicada, mas é um ponto importante e que nos posiciona por que estamos aqui, né? Hoje a nossa página o Marquinhos Cardoso e a Andréia, né? Nós sofremos hoje um post, né, um comentário racista na nossa página, né? Então eu vou passar aqui a fala para a Letícia, ela vai explicar um pouco e para que a gente tome alguma ação para que esse criminoso seja punido. Boa noite a todas, boa noite a todos. Então, acho que todos viram, né? Quem não viu, a gente está com um print aqui da tela que a gente pode repassar. Mas houve um crime de racismo hoje num post relacionado ao evento, né? A esse evento que estamos participando agora da Terça Esquerda. Bom, uma primeira medida, e ela é ponto de partida para qualquer denúncia, para qualquer ação judicial que a gente vai tomar, é proceder com um boletim de ocorrência, né? E eu espero que Marquinhos também fale sobre isso, ele já tem uma experiência, uma caminhada, né, nesse combate ao racismo, que ele é tão forte e não é de hoje, né, Marquinhos? Não é de hoje. A gente tem, no âmbito da Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias Correlatas, que é a DECRIM. Ela funciona na Rua Barbacena, ela foi criada em 2018. Né? Então foi um avanço criar essa delegacia e a gente precisa começar a referenciá-la
para crimes deste tipo, para que ela possa continuar, né, a existir e ter uma equipe que consiga realizar o trabalho. Então, eu conversei hoje com a delegada Larissa, que é a delegada responsável por essa delegacia, e ela está aguardando um grupo que queira manifestar, né, esse fato, que na verdade é, né, nada mais, nada menos de que um crime pela internet, usando de uma rede social que foi o Facebook. Né, então é isso, a gente deve combinar aqui quem vai, né, a gente pode tirar outras ações possíveis em relação ao fato, né, denúncia pelo Facebook, né, usando o próprio site e outras aí que eu acho que o Marquinho pode propor pra gente e a gente chegar nos encaminhamentos no final, ok? Então eu agradeço e é isso, para avisar que a gente já vai tomar providências logo amanhã. Obrigada. Primeira vez a casa, obrigado. Respeito sempre. É da vontade, eu fico bem. Sim. Claro, também pouco ali. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. A todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer o Saulo, o povo aqui da terça esquerda, por esse convite, para conversar um pouco sobre resistência negra. Né? Então, eu sou Marquinhos Cardoso, sou militante do movimento negro brasileiro, atuo muito aqui na cidade de Belo Horizonte e sou também, tenho uma formação em filosofia, sou historiador e ultimamente eu trabalho muito com juventude, não só no campo de pesquisa em torno das culturas negras no Brasil, mas especialmente com a história da África. Então desenvolvo uma ação aqui na cidade com vários cursos livres nesse campo da história da África, com o objetivo da gente compreender mais profundamente o que é o Brasil. Né? E quando eu fui convidado para vir falar sobre resistência negra, na realidade é um debate sobre a conjuntura, mas uma conversa sobre conjuntura brasileira, mas é impossível pensar o que o Brasil está passando hoje sem entender um pouco do seu passado. Não o passado de 2013 para cá, mas um passado mais intenso, que é o processo da resistência dos povos africanos na sociedade brasileira. Não vou ser muito longo, mas situar no tempo esse processo para a gente entender como que o racismo, enquanto um discurso de poder, um discurso que estrutura o poder no Brasil, que estrutura os privilégios, né, na sociedade brasileira, é fundamental a compreensão do racismo enquanto estruturante do Brasil para compreender o processo da luta, mas sobretudo o processo de como que essa resistência se deu na história. Isso é fundamental, né? Mas como essa história é muito longa, né? E sobretudo quando a gente se refere à África, são quase 12 mil anos de história, é importante situar pelo menos o momento em que essa resistência negra começa na sociedade brasileira. E essa resistência negra começa na sociedade brasileira é uma resistência coletiva. Ela começa com uma forma social brasileira que nós aprendemos, e estudamos e pesquisamos e conhecemos hoje como quilombo. Então o quilombo é um complexo cultural africano que esses 12 milhões e meio, quase 13 milhões de africanos foram transplantados da África para as Américas, e desses 12 milhões e meio, pelo menos 4 milhões e meio para o Brasil, no século XVI, século XVII, estruturou aqui no Nordeste do Brasil
e recriou aqui no Nordeste brasileiro essa experiência cultural que é o quilombo. E o quilombo, ele tem muita semelhança à estrutura social conhecida dos povos bantu, especialmente na região central e sul do continente africano, especialmente norte de Angola e o Congo. Então essa experiência ela é muito importante na história do Brasil, uma experiência muito pouco aprofundada, muito pouco pensada. E esse quilombo Palmares na sociedade brasileira no século XV, século XVI, essa estrutura africana tem uma certa semelhança com outros povos aqui no Brasil, que são os povos indígenas, hoje severamente atacados pelo governo que está aí. Os povos nativos do Brasil, os povos indígenas. E o quilombo é um território que, além da dinamicidade de produção da cultura, é um território que não tem cerca, um território que não tem acumulação de capital, né? Um território onde as pessoas, na condição de ex-escravos, reestruturaram isso no Brasil e viviam livres. Um território onde a produção é coletiva e o fruto dessa produção também é distribuído equanimamente pelaquela sociedade daquele território. Então imagine vocês no século XVII, essa experiência no Brasil escravocrata, com uma economia baseada na monocultura da cana-de-açúcar, a partir do trabalho escravo, né? Então essa experiência de liberdade era uma ruptura e uma contradição ao modelo colonial implantado na sociedade brasileira naquele momento. Dessa forma, a colônia portuguesa, ela organizou exércitos, e são exércitos, o exército colonial, para destruir essa experiência. Palmares, então, resistiu durante 100 anos a esse processo, inclusive libertando presos. Porque, naquele momento, trabalhar era coisa de preto, trabalhar era coisa de escravo, o trabalho era indigno, né? Então, o africano, nessa condição, fugia, se revoltava e ia para o quilombo. E essa experiência comunal, democrática, republicana, de fato, era uma experiência importante para essa população, para esses povos, né? Na qual cabiam, inclusive, nessa convivência, os povos indígenas e os injustiçados. Sobretudo, brancos injustiçados, porque esse trabalho era coisa de indigna, era uma coisa de escravo. O branco naquela sociedade que não trabalhava, ou ele era da polícia ou só da corte, ele, por exemplo, poderia cometer um roubo, na medida que ele cometia um roubo para se sustentar, pressionado pelo poder local, fugia para o quilombo, né? Então, de fato, era uma experiência democrática. Nesse sentido, o processo histórico da organização dos quilombos no Brasil, na minha compreensão, faz parte desse processo da resistência do povo brasileiro até a constituição da ideia de nação. Então foram várias experiências. Palmares resistiu durante 100 anos. Por isso que o movimento negro contemporâneo, o movimento dos anos 70 para cá, instituiu no Brasil, no dia da morte do seu último líder, Zumbi dos Palmares, o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Então, essa história é uma história produzida pelos de baixo, aquilo que Milton Santos chamava, pelos de baixo. Então, se Zumbi dos Palmares hoje está como um herói do panteão da pátria brasileira, não foi uma história da elite, não é uma história que está no livro da educação formal. É uma história construída pela sociedade, pelo movimento social brasileiro, do século XVII aos dias de hoje. Então, isso é importante para a gente entender o que significa resistência. Um outro dado importante é que essa experiência foi fundamental em outro movimento social importante no Brasil, que foi o movimento abolicionista. Então, o Brasil, o último país do mundo a abolir o trabalho escravo,
e aí nós estamos falando do processo da economia brasileira, que durante 350 anos foi sustentada por esse trabalho produziu uma mais-valia, esse trabalho acumulou capital, esse trabalho possibilitou a consolidação do capitalismo no mundo. São 350 anos de trabalho não pago aqui no Brasil e nas Américas. Então é possível a gente entender tanto o processo de miserabilidade do continente africano, o processo de miserabilidade da América, da Afro-Latino-América, e entender o processo de enriquecimento da Europa, sobretudo de cidades, hoje a capital da Comissão Europeia, Bruxelas, Paris, Londres, né? Liverpool, Amsterdã. Essas cidades só podem ostentar a riqueza porque a África e a América sangrou muito. Então essa é uma realidade, né? O sangue e o trabalho dos africanos sustentaram a Europa, sustentaram as Américas sozinha durante pelo menos 400 anos. Um continente, de fato, sustenta dois continentes a partir da exploração via o trabalho escravo. Então, nesse sentido, o quilombo, ele é fundamental na nossa história e ele vai nos perseguindo a sociedade brasileira, sobretudo nos momentos de crise tão profunda como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Certamente o processo abolicionista não estava preocupado com a libertação do povo brasileiro ou com a libertação do povo negro na condição de ex-escravo. O processo abolicionista apenas foi um processo de marginalização dessa população que veio da África para cá trabalhar. Nesse sentido, nesse sentido, a abolição do trabalho escravo não significou libertação nem independência do Brasil. E a população negra continuou nesse processo de continuidade e resistência. Certamente, a partir de 14 de maio de 1888, as formas de resistência da população negra brasileira já não eram mais os quilombos. As formas de resistência foram outras, como, por exemplo, a capoeira, como, por exemplo, o samba, como, por exemplo, as irmandades de devotos de Nossa Senhora do Rosário, ou o candomblé, a umbanda, e também as comunidades remanescentes desses territórios quilombolas. Nesse sentido, no pós-abolição, essas formas organizativas de organização da população negra continuaram sofrendo repressão, perseguição do aparelho de Estado. Nesse momento, o racismo, ele para de dizer que negros e brancos na sociedade brasileira, um é superior e outro é inferior, e passa a desenvolver um outro discurso. Negro, para sair dessa condição, tem que virar branco. Ou seja, tem que absorver esses valores da sociedade escravocrata colonial. A partir desse momento, ser negro na sociedade brasileira passou a ser sinônimo de vagabundo, de feio, de cultura primitiva, de incapacidade intelectual, e por aí vai. Então nós conhecemos bem como que o racismo produziu esse discurso, no sentido de desconstruir essa identidade, de diminuir a força política dessa população para que ela pudesse continuar sendo dominada. E aí o Brasil começou a cultivar esse mito tão nefasto que é o mito da democracia racial. Ou seja, nós somos uma sociedade onde todos somos iguais, os seres humanos são todos iguais, homens e mulheres são todos iguais, né? E aí esse discurso, para negar um fator fundamental
da construção da identidade da nação brasileira, que é a população negra. Então, esse processo de negação produz esse efeito nefasto, que é a desconstrução coletiva, a desconstrução identitária, para que o discurso do privilégio, ou o discurso de você sabe com quem você está falando, ou você sabe qual é o seu lugar, continue prosperando e a exploração continue sendo a tônica desse tipo de sociedade. Então, os processos de resistência, eles são processos históricos, são processos de longa duração, e o movimento negro, o movimento social de hoje, não é nada mais, nada menos, que é a continuidade das lutas organizativas desses povos no passado. Né? Então, eu vejo, de uma maneira geral, que nós somos permanentemente resistência. Ou seja, todos aqueles que se organizam em coletivos para lutar, para combater, para democratizar a sociedade brasileira, diante dessa elite parasita, está sempre resistindo. E talvez a forma mais interessante nesse processo de resistência contemporânea são essas novas subjetividades que estão se fortalecendo na sociedade brasileira de hoje. Por exemplo, o movimento hip hop, o Dr. está aqui. O hip hop é um movimento fundamental no processo de tomada de consciência da juventude negra, periférica e favelada em todo o canto do Brasil, a partir da sua atitude poética, revolucionária e política, ao organizar e produzir identidade para a juventude periférica hoje no Brasil inteiro. E isso é importante porque esse novo sujeito coletivo, que é a juventude negra no Brasil hoje, está sofrendo um processo violento, que a violência é o traço mais importante da história dos povos na sociedade brasileira. E hoje a juventude negra está sendo praticamente exterminada. Nos últimos 10 anos, a cada ano, 60 mil jovens negros são assassinados na sociedade brasileira. Em 2014, quando as Nações Unidas lançou a década do afrodescendente, nós estávamos preocupados com isso. 2024 farão 10 anos da década afrodescendente. A caminhar pelas estatísticas que são produzidas no dia de hoje, nós apresentaremos um relatório para as Nações Unidas de quase 500 mil jovens assassinados nos últimos 10 anos. Como que pode uma sociedade como o Brasil conviver com um dado alarmante dessa natureza, maior do que qualquer guerra civil? E o que falar para as mães desses jovens assassinados que não tiveram nenhum direito do enlutamento público? Me parece que essa bandeira não pode ficar apenas na mão da juventude negra. A sociedade ela não pode ficar indiferente diante desses termínios. Porque o que está acontecendo, o racismo tem como meta, me parece, exterminar a trajetória cultural e histórica dessa população descendente de africano no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? A resistência continua. A resistência continua. Então, esse caso que aconteceu, essa agressão no Facebook, não estou querendo minimizar, diante do grau de morte que um filósofo camaronês, Aquiles Bebé, chama de necropolítica, esse Estado bolsonarista que tem torção para a morte, se trata da implantação no Brasil de um Estado da necropolítica. Um presidente de um país que, em vez de oferecer educação, está oferecendo arma. E nós sabemos muito bem para onde que essa arma será apontada.
Nós sabemos muito bem que essa arma vem sendo apontada para nós há muito tempo. Agora, oficialmente, na voz, né, do presidente da República. Então, essa luta é uma luta dura. Para não falar de todos os aspectos da luta política e cultural contra o racismo, falar apenas dessa dimensão, que é a dimensão da morte. E nós queremos que a juventude negra viva. Por isso eu retomei a ideia do Quilombo, e para fazer frente a essa nova onda, a essa nova cultura, é necessário que nós todos, brancos e negros, progressistas, democratas, mulheres e homens, jovens e mais velhos, nos reaquilombemos para que a gente possa dar uma resposta a essa arma que está apontada para a nossa cabeça. Muito obrigado. Resistência. Desculpa aí, o microfone está falhando, né? Não estava previsto. Mas vamos lá. Muito obrigado, Marquinhos. Resistência. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uai, que bom ver a casa cheia. Que bom. Já estive aqui em outros momentos. Participei aqui também de outros debates da cultura. Mas essa aqui eu sinto que é a minha casa. Eu nasci em Venda Nova, né? Nasci em Venda Nova. Então, André de Jesus, deputada eleita pelo PSOL. Bacana. Acabou, não. Quero saudar aí os camaradas das brigadas que vieram acompanhar o debate. Saudar também os professores. Tem muitos professores aqui guerreiros. Eu entendo que a educação é um instrumento de transformação social e é por isso que é tão perseguido. Salve aí os professores na resistência aí. Depois de trabalhar, luta para receber, não é isso? Os companheiros aí de Neves também, que muita gente aqui de Ribeirão das Neves. Cidade onde eu estou me abrigando agora. Saudar todos que vieram, né? Saiu de casa, numa terça-feira. Mas estamos aqui também no espaço acolhedor, então saudar o bar, saudar aí pai e filho por acolher a gente nesse espaço e proporcionar esse espaço grande, que é esse debate que foge o cotidiano, né? Pensa à esquerda, né? Dá um tom do que a gente vai fazer aqui hoje, né? Vamos falar de quê? Vamos falar de resistência, uma resistência negra. E para mim é muito caro falar de resistência negra, sabendo que o processo de resistência ele é circular. Eu começo pela infância e eu queria compartilhar isso e queria pedir a todos para me ajudar nessa reflexão, que eu nasci aqui em Venda Nova, no bairro Nova York, passei boa parte da infância e da adolescência aqui, e na época que a vilarinha da Pasto, então tinha um córrego e a gente atravessava esse córrego para fazer compra do lado de cá da Pato Pinto. Não. Era atravessar o Mar Negro. Era a travessia de Nova York até aqui a pé, não tinha ônibus. Isso eu estou falando da década de 80. E a gente acompanhava os pais, né? Final de semana era a tarefa de ir no supermercado, que ficava 4, 5 quilômetros da casa. E nesse percurso, a gente tinha que espantar as vacas. Eu lembro de uma experiência, minha mãe comprou uma vassoura e era a gente que ajudava a carregar a compra. No meio do caminho apareceu uma vaca, eu bati a vassoura na vaca para espantar.
quebrei a vassoura, cheguei em casa, apanhei dobrado. Essa experiência de família negra é muito peculiar, né? Como que o punitivismo faz parte das famílias negras. É importante a gente refletir. Como que a violência externa, ela é também manifestada nos espaços privados, né? Perder um bem tão difícil de adquirir era motivo de punições, e punições às vezes que dói na carne, né? Todos os dias sem poder sentar, uma surra de espada de São Jorge. Quem nunca levou uma surra de espada de São Jorge aí? Precisou, viu, Marcos? E aí, falar um pouco de Venda Nova é também falar dessa trajetória da mobilidade. A experiência que a gente tinha de festejar era quando a gente conseguia sair de Venda Nova e ir para Belo Horizonte. Como se Venda Nova não fosse Belo Horizonte. E aí o momento ímpar da viagem era passar na Pampulha, você viu o avião descendo e subindo, porque aquilo ali era o símbolo do desenvolvimento, era o símbolo do avanço, era sinal de que você estava chegando à civilização. Era o sonho da minha família era morar depois da Pampulha, do lado de lá, porque do lado de cá era um lado ainda em desenvolvimento, não reconhecido pela capital. Eu estou falando isso porque eu quero que vocês me ajudem a refletir como é Venda Nova hoje, de costa da cidade administrativa, né? Qual que é esse lugar de Venda Nova? Uma regional que nem na mídia é mencionada. Vocês têm acordo? Alguém discorda? Vamos aí dialogando para a gente falar de conjuntura, entender esse apartheid social que os negros, a maioria de nós negros estamos, que está para além da favelização que está no centro de Belo Horizonte, mas também como a gente é empurrado cada dia mais para os lugares mais afastados e longe de acesso, longe de equipamentos, lugares que nem é citado, né? Meu pai, ele trabalhava no bairro Concórdia. Então o sonho era ir para o bairro Concórdia, que é o lugar do trabalho. A referência do trabalho, acho que nas falas do Marco Cardoso, ele traz um outro olhar, mas a referência do trabalho era a referência de ser honesto. Então o sonho era morar em Concórdia, onde ele trabalhava, e começou a trabalhar com 12 anos. Essa referência do trabalho, como forma de se colocar como honesto socialmente, é repassado para os filhos. Então meu sonho era ter o primeiro emprego também. O primeiro emprego foi na mesma época que meu pai teve o primeiro emprego. Ele foi com 12 anos, eu fui com 15. E ele trabalhou durante 20 anos, 2 décadas, sem carteira assinada. Ele só percebeu que tinha alguma coisa errada quando ele adoeceu pela primeira vez. Meu pai já é falecido, morreu com 60 anos. E quando ele tinha uns 55, mais ou menos, ele tentou aposentar. Aí ele percebeu que não era só a idade, ele tinha que ter tempo de contribuição. E aí que veio a reflexão, isso com 18 anos, aí eu percebi que ele não tinha direito, porque ele não tinha contribuído. Ele passou 2 décadas trabalhando sem direito trabalhista, sem reconhecimento, era um trabalho informal. A diferença disso, do processo de escravização e o processo que o povo negro hoje enfrenta, da informalidade, da precarização do trabalho, já na minha geração, da segunda geração, superou. Eu consegui assinar carteira com 15 anos como empregada doméstica. Olha o avanço. Já avancei. E aí, eu lembro da experiência dessa relação do trabalho. Meu pai teve 7 AVCs.
alcoólatra, passou a vida bebendo, trabalhava durante a semana, mas no final de semana bebia muito mais do que dava conta de pagar. Então, aos 60 anos, ele morreu com 7º AVC. E a gente lembra com muita dor que essa família que meu pai trabalhou durante 3 gerações, ele trabalhava agora para o neto. 3 gerações para a mesma família. Nem sequer visitou no hospital. Era operário, era um número. Ele adoeceu, substituiu por outro, acabou. 3 gerações trabalhando para a mesma família. E aí que ele conseguiu aposentar, por invalidez. A aposentadoria por invalidez tem uma diferença de salário, né? Recebe o seu salário total, né? Tem uma diferença de salário. Mas esse mesmo homem que eu estou falando, na juventude aqui em Venda Nova, frequentava uma escola de samba aqui. E para ir na escola de samba, ele levava o pandeiro enrolado no jornal. E a gente sem entender aquilo porque tinha que enrolar no jornal, mas porque tinha que disfarçar, porque se encontrasse com a polícia dava problema. Gente, eu estou falando na década de 90. O pandeiro ainda tinha que ser carregado, escondido, porque era símbolo da resistência negra. Na década de 90. Essa trajetória de vida é que constrói a gente politicamente. Eu estou falando de relação de trabalho, direito trabalhista, violência doméstica, infância roubada. Minha mãe, ela sempre foi do lar. Então hoje ela vive com a pensão que meu pai deixou. Mas eu lembro da infância dela lavando farda de policial. Porque os policiais, eles preferem pagar as pessoas para lavar a farda em casa. Porque na época era perigoso pendurar a farda no varal deles. Então as lavadeiras levavam para casa e lavavam a farda na casa delas. Não criava referência entre o usuário da farda, né? A autoridade entre o usuário da farda. Mas esse trabalho não é reconhecido, né? Lavar a farda na casa dela, com a água que ela tirava lá da cisterna. Tem a cisterna até hoje em Nova York, gente. Lá agora tem uma igreja universal. Tudo eles tiveram que canalizar, porque tinha lá um poço, dava água, e essa água que lavou várias fardas aqui em Venda Nova. Esse trabalho, esse cuidado, o cuidado da mulher, tão precarizado, tão falta de reconhecimento, que até hoje não se reconhece como ato político. Lavar a farda escondida na sua casa para garantir que o policial continue vivendo é um ato político. Ajudar na manutenção da renda com trabalhos não considerados formais é um ato político. E hoje, não quero também me delongar, que eu acho que um corpo negro ocupando a Assembleia Legislativa é um ato político. Nós estamos falando de resistências aqui no Março, nós já fazemos isso. E essa estratégia de sobrevivência que deixou a gente de cabelo branco, como é que foi isso? Como é que eu passei dos 16? Porque os meus colegas que estudaram comigo no bairro Concórdia depois, estudei lá com os colegas lá da Pedreira Lopes, de uma sala de 20 alunos do ensino médio, eu tenho notícia de 2 vivos, eu e mais um. O resto não sobreviveu para estar aqui. É essa carga que nós carregamos na atuação política e no ativismo e na militância. É muito maior do que eu. Não existe mandato que cabe o que eu estou trazendo e o que eu estou pedindo para a gente refletir. A
conjuntura de ataques nas redes sociais, porque é um novo canal de comunicação de alto alcance, não é novo. Não é novo. Há um silenciamento dos racistas e uma liberdade agora para falar. Só que a intenção deles é que eles não contavam que, como Marielle e outras mulheres negras, não vamos calar. Não vai haver silenciamento, porque tem gente incomodada, porque nós viemos para incomodar. Se nós viéssemos, eu e o Marcadores, num bar aqui, para falar de esquerda, temos crítica à esquerda. Nós estamos falando de resistência negra, não é a pauta principal da esquerda brasileira. Nós viemos para incomodar, é para incomodar as redes, é para incomodar os vizinhos, é para isso que nós estamos na militância. Falo tranquilamente que eu tenho certeza que o Marquinhos também tem acordo. O processo de resistência do povo negro está para além da palavra, não é só a palavra de ordem. Vamos resistir, está na melanina, está no nosso DNA. Não extrai, não tem como extrair isso da gente. Tem um registro na alma, no corpo, na trajetória de vida, nas travessias dos rios, na violência doméstica superada. Eu, André de Jesus, descobri há pouco tempo que Jesus era sobrenome de quem não tinha pai. Muitos receberam esse sobrenome. Eu tinha pai, mas meu pai talvez, meus avós, meus bisavós, nesse processo de estupro, violência, que retiraram deles até o sobrenome. Mas esse sobrenome do sem nome está agora lá na lista da Assembleia Legislativa como uma das primeiras mulheres negras a ocupar uma cadeira no Parlamento de Minas Gerais. E aí, minha principal meta, denunciar, fiscalizar, gritar, denunciar aos 4 cantos e dizer que a minha principal meta é: quero aprender a ler para ensinar meus camaradas. Tem um lugar na Assembleia Legislativa que vai ser aberto, e porque as pessoas vão entrar pela porta da frente agora, porque meu gabinete vai estar aberto. Vai ter povo preto, cigano, judeu, andando, entrando e saindo, porque agora eu tenho autoridade para entrar e sair. Essa é a diferença. E olha que chique, hein? Deputado estadual está admitindo a mesa Mascaroso, de uma referência, como eu aprendi ao longo da vida. E é isso. Vamos juntos, vamos aprender junto. Temos história, tenta nos silenciar, seja pelas redes sociais, pelo xingamento, pela violência criminal, como é que silenciou a Marielle, tentou silenciar a Marielle, isso é importante, né? Marielle se duplicou. A Assembleia Legislativa, timidamente agora, já tem mais do dobro de mulheres ocupando esse lugar, porque a política do cuidado do cotidiano fortalece outras mulheres. Mulher nenhuma sobe sozinha. Dá parabéns aqui o pessoal da resistência, aqui, ó, tá fazendo as canecas com a foto do Lula na... É poucos homens. Mais do que o Lula. É parabenizar as mulheres da resistência do PT, as mulheres da resistência da esquerda, porque eu vejo poucos homens assumindo esse papel. Poucos homens reconhecendo quem foi essa liderança importante no país e na América Latina. E as mulheres não se intimidam diante disso. Por isso nós estamos juntas, vamos continuar juntas, e a resistência negra, que a gente não vai falar muito porque é feitiço, a gente guarda alguns detalhes,
mas não derruba. A gente verga, mas não quebra. Vamos juntos aí ocupar a Assembleia Legislativa, 1º de fevereiro. Vamos ocupar a Assembleia Legislativa. É uma reintegração de posse, como diz o Márcio Cardoso. A primeira experiência de república no Brasil foi um quilombo. Não foi branco que fez, é nosso. Então nós vamos reintegrar. Aquele lugar é nosso, vamos tomar posse novamente, 1º de fevereiro, com muita resistência, com muito cigano, muita ocupação, muito quilombo. A gente vai fazer um baile funk. Um baile funk na Assembleia. Pode fazer a pergunta. Vamos ver. Bom, gente, queria agradecer muito, Marquinho, Andréia, deputada, muito obrigada. Ensinamentos, aula de história, né, Marquinho? Professor não dá, né? Não deixa de ser nunca. E muita ação prática, muito aprendizagem. Vamos lá lidar com esse microfone, né, gente? Gente, como é que está funcionando a nossa terça esquerda desde o princípio? A gente tem, então, a apresentação dos convidados e das convidadas e depois a gente abre o espaço para inscrições, para perguntas. Eu tenho aqui 4 inscrições, né, de pessoas que previamente já querem perguntar e fazer algum relato. E a gente pede que essa inscrição seja de no máximo 1 minuto. Então pergunta de no máximo 1 minuto, né? E aí a gente convida para vir aqui na frente. Tá ok? E aí a gente pede para a deputada e para o Marquinho permanecerem aqui, por favor. Só porque eu não resisto, gente, mais uma salva de palmas, porque eu tenho muito orgulho de ter aqui a primeira deputada estadual negra da nossa história. Então eu convido Eunice, você pode vir aqui? Tá um desafio. Bom, boa noite a todos. Antes de fazer minha pergunta, eu queria dar uma informe, né? Porque hoje, quando nós ficamos sabendo lá no trabalho, né, eu e Leite estava junto com Letícia, a gente foi dar uma olhada, Letícia estava dando uma olhada, né, na internet, ela viu essa barbaridade lá, né, esse babaca aqui em pleno ano 2000, ainda acha, né, que ele pode andar fazendo essas barbaridades, né, esse preconceito. Bom, o grupo, tem um grupo na internet, né, Igualdade Racial da OAB, que é um grupo de advogados, a gente acionou esse grupo de advogados, então eles já manifestaram, já denunciaram a página desse indivíduo para o Facebook, já encaminharam denúncia para o Ministério Público, já identificaram a página dele da internet, já vasculharam a página dele e encontraram outras manifestações preconceituosas com outros grupos minoritários. Então o grupo de advogados já tá se mobilizando para responsabilizá-lo, para acioná-lo na justiça por essa agressão e por outras também que eles identificaram. Então eu queria dar esse informe aqui. E eu queria fazer uma pergunta, né? Já que o Márcio Cardoso falou desse nosso histórico de luta, né? Ele falou da resistência na música, falou, tem a resistência na literatura também, tem a resistência na política também, né? E a André fez essa retrospectiva assim que realmente conta a nossa história, né? Do povo negro. Eu queria saber, eu queria que vocês falassem um pouco do que a gente pode fazer, quais são os nossos passos, né, enquanto deputada, né, enquanto professor e militante, contra o extermínio da juventude negra.
Professor Dimas, depois Samuel. Boa noite a todos e a todas. É uma certa provocação, porque agora, daqui a pouco eu te gostaria do comentário da deputada e do meu grande amigo, meu antigo amigo Marquinhos. Porque o que ganhou a presidência no Brasil, escutem, foi uma certa mentalidade. Bolsonaro representa uma certa mentalidade. Quando o Alexandre Garcia, aquele idiota, há pouco, logo na posse do Bolsonaro, ele escreve uma notinha dizendo que o Bolsonaro assume e é uma das poucas vezes que junto com ele a ideologia vai se implantando junto. E a ideologia vai se implantando junto com a posse do presidente. Ou seja, a ideologia vai se implantando no social. Então, quando a gente pega esse ataque racista à página da ação de hoje, né? E as pessoas também, que não agrediu só o bar e a atividade da Terça Valente, agrediu diretamente aos companheiros, a gente percebe que o discurso do mimimi, da naturalização da violência, da naturalização, é mimimi de negro, é mimimi de gay, né? O discurso mimimi, no fundo, o que eles querem é fazer o que sempre fizeram, ou seja, naturalizar a prática que já acontecia. Então, é bom pensar que a gente não está lutando exatamente contra um presidente, não. A gente está lutando contra uma ideologia, uma mitologia aí, de uma pureza racial branca, de uma supremacia branca, de um direito do branco fazer o que quiser, de falar o que quiser, de agredir. Então eu gostaria que comentasse, por favor. Obrigado. Boa noite, Andréia. Boa noite, Marcos. Sim, eu queria primeiro, antes de fazer a pergunta, eu vou emendar primeiro com uma provocação e em seguida nós vamos fazer perguntas que também vão ser provocativas, né? Andréia, primeiro eu queria dizer assim, acho fantástico você ser intrusa naquele espaço de pessoas racistas, de homens, de pessoas que não aceitam o negro, não aceitam a igualdade. Vou estar com você quando você estiver entrando lá. Tá? Nessa mesma visão, eu queria dizer, sou Samuel, sou da frente dos evangélicos pelo Estado de Direito. Os evangélicos, pessoal, deram um pleno apoio à eleição do governo Bolsonaro. Eu queria, então, aqui fazer uma provocação, porque quando eu sou evangélico, eu leio versículos. Vou ler um versículo para vocês, que diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim, não há judeu, não há negro, não há escravo, não há livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, isso em Gálatas, o apóstolo Paulo já estava defendendo a igualdade que nós continuamos na consciência. Eu queria lembrar, André, e acabar emendando a pergunta, gente, não vou demorar mais. Nós, a questão de 3, 4 meses atrás, nós fizemos um evento da Frente dos Evangélicos, André esteve, que foi um evento sobre ocupações. Um evento sobre ocupações, ou seja, espaços de resistência, né, Marcos? Espaços de resistência. Eu queria agora, com vocês, saber qual que é a possibilidade da gente fazer resistência, visto que cada vez mais o governo Bolsonaro toma atitudes que vão contra os negros, contra os pobres. Por exemplo, legalização das armas, legalização da posse, é uma coisa que cada vez mais vai atacar as pessoas pobres. São os principais vítimas dessa questão. E só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, ontem foi o dia de Martin Luther King, né? A terceira segunda-feira do mês de janeiro é o dia de Martin Luther King.
Martin Luther King, que era um pastor evangélico, dizia assim: quando uma lei ela é injusta, nós temos o dever de não respeitá-la. Tá bom? Pessoal, vamos passar as respostas do Marquinhos e da deputada André e depois a gente vai fazer o segundo bloco de perguntas. Bem, perguntas são perguntas, né? Sabe, essas perguntas são interessantes. Eu acho que esse dilema, quando a gente trabalha com esses dados, na experiência da gente, a gente vai vendo como que a gente pode reagir a esse processo do Estado que tem pulsão de morte, né? E vai analisar, sobretudo, que as causas que levam a esse extermínio da juventude são várias, mas pelo menos duas são importantes para a gente entender esse processo, cuja causa é a causa mais profunda é o racismo e a desigualdade social, tendo isso como perspectiva. A segunda é que quais são os atores que entram nesse processo de extermínio? Um é o Estado, o braço armado do Estado. O outro, as organizações criminosas. Aspas. Então, essas são duas, é uma complexidade muito grande, sobretudo para o jovem que está sem expectativa, escola precária, sem emprego. E aí é necessário discutir uma coisa que a Andréia falou, que é a questão do trabalho. O que significa o trabalho hoje, numa sociedade onde que a mão de obra é desnecessária? É uma questão. Agora, o que eu acho que é importante quando a gente está falando, para além do esforço da própria juventude negra nesse enfrentamento, as campanhas, o empoderamento da juventude, os saraus, tem várias formas, há várias atividades, o debate na academia. Acho que o grande desafio é como fazer com que a sociedade brasileira pare de ficar indiferente, que a sociedade deixe essa letargia. Porque quando o jovem branco da classe média é assassinado, por bala perdida ou não, a sociedade se mobiliza, chora, as pessoas fazem lutamento público, provavelmente vira até feriado. Mas quando o jovem pobre morre, é mais um, é isso que Dilma está chamando de naturalização da violência, banalização do mal. É disso que se trata. Então é muito complexo essa questão do enfrentamento. Mas eu penso que o principal enfrentamento é desenvolver ações que a gente possa compreender profundamente esse fenômeno e, ao mesmo tempo, buscar na sociedade essa aliança, essa força, essa solidariedade para que a gente pare com essa sangria. E aí, as instituições são fundamentais, sobretudo a escola. Debater esse assunto, as igrejas, os coletivos, porque essa é uma questão importante que eu acho que o movimento negro, ou uma entidade do movimento negro, ou um grupo de movimento negro sozinho não vai dar conta. Acho, inclusive, vale a denúncia internacional. Né? A Anistia Internacional soltou uma campanha, Vidas Negras Importam. A juventude negra está com campanha aí, Vidas Negras Importam. Queremos a juventude negra viva. Então, essa é importante, fazer com que essa voz ganhe espaço. Agora, é necessário também ações locais, mobilização, né? Eu acho que é possível fazer uma série de coisas, né? Eu acho que tem receita, mas é possível desenvolver uma série de ações. E a primeira ação é exatamente debater, dialogar, para que essa consciência dessa situação ganhe mais espaço na sociedade e pare essa indiferença diante desse processo que é o extermínio. Então, estou dando aqui uma resposta bem genérica, geral, mas cabe uma série de ações. Eu acho que especificar, eu acho que a gente tem uma série de propostas que a gente pode envolver.
Segundo, eu acho que uma campanha, uma questão fundamental que a gente pode desenvolver, e aí, na medida que a sociedade abre, é pautar isso no debate político, sobretudo os meios de comunicação. Porque a mídia, ela é sensacionalista, mas quando um jovem privilegiado, por acaso, é acertado por uma bala perdida, ou acontece um crime com ele, a sociedade se mobiliza. É isso que eu estou chamando a atenção. No caso desse jovem negro que é assassinado por arma de fogo, assassinado por arma de fogo, e é muita gente, a sociedade. E aí tem a ver com o que o Dimas está dizendo. Essa banalização é muito... Se o presidente da República, que apoia a milícia, que legaliza a arma, diante dessa conjuntura, eu acho que fica muito mais complexo diante de uma coisa que vem acontecendo na sociedade brasileira, que é o Estado que mata. Então, por exemplo, dá um exemplo, me chamaram um dia para falar sobre intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, até a gente avaliou a questão da campanha eleitoral, e falar sobre intervenção militar no Rio de Janeiro, falando aqui de Belo Horizonte, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Com intervenção militar no Rio de Janeiro. Você acha que o Exército Brasileiro vai dar conta de resolver o problema complexo que é o Rio de Janeiro? Então, é uma questão extremamente complexa, né? Complicada. E a gente sabe, né, para onde que essa arma está apontada. Os tanques do Exército Brasileiro não estão na Avenida Atlântica do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem por onde se foi. Então, essa é uma questão, ou seja, parece que é uma vocação do Estado continuar com esse extermínio histórico, né? Com essa, a Andréia falou uma coisa muito importante, com esse direito de ir e vir, com essa população que está segregada num determinado território do Brasil. Então a questão é muito, mas isso tem a ver com o que eu chamo de racismo estrutural. Então esse é um debate do ponto de vista da agenda política estratégica para o Brasil, se a gente quer de fato um Brasil diferente desse que a gente está vivendo. Bom, agora eu acho que a gente pode pensar ações locais, né, e desenvolvê-las, né, como ação militante. E a juventude negra, de uma certa maneira, tem reagido a esse processo. Eu acho que falta mais um movimento negro também ter uma atuação mais definida. Falta a esquerda assumir isso como bandeira. A esquerda brasileira precisa assumir isso como uma bandeira, como uma questão importante, né? Então, assim, tem algumas bandeiras que só, essa coisa que a Andréia falou, só as mulheres vão à luta em determinadas questões. Por que os homens não aderem essas questões? É uma questão importante, né? É fundamental essa mobilização. Então, essa agressão física, essa agressão violenta do Facebook, eu creio que elas vão continuar. Eu acho que a resposta que você deu, eu até conheço o pessoal da Comissão de Igualdade Racial do AB, acho que do ponto de vista jurídico, essa coisa está encaminhada. Nós temos que incomodar. Então, se o Ministério Público abrir um processo e isso de fato virar crime, eu acho que tem uma resposta. Mas a resposta mais importante é a mobilização coletiva para questões mais importantes que a gente está debatendo hoje na sociedade brasileira. Em relação à questão que Samuel levantou, certamente, Samuel, eu sempre analiso o papel das religiões nesse processo, por exemplo, das lutas do Brasil. Isso a gente pode analisar tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista cultural. Vou te dar um exemplo. Então você tem articulações, por exemplo, religiosas, que são muito bem-vindas, mas tem articulações religiosas que são um problema. E aí não se trata necessariamente da fé das pessoas, né? Porque a gente tem que respeitar a fé das pessoas. Agora, se eu penso, por exemplo, o papel que as igrejas evangélicas, em geral, não à frente, tiveram nessas eleições, o papel que a Universal do Reino de Deus está fazendo com a África hoje, isso né? Porque Angola hoje, tem setores em Angola, por exemplo, que estão queimando as igrejas evangélicas.
Há uma reação nesse sentido, uma reação fundamentalista, mas é um papel muito nocivo. Isso não invalida, por exemplo, o papel que os evangélicos tiveram, por exemplo, na luta dos negros nos Estados Unidos. Grande parte da liderança de massa, aí estou falando de liderança de massa, do movimento negro nos Estados Unidos, sobretudo, vieram das igrejas evangélicas de uma outra vertente. Malcolm X, mas Martin Luther King é um deles. No caso das religiões cristãs. Malcolm X é outro, era muçulmano, por exemplo. Bob Marley é outro, né? E assim sucessivamente. Então, qual que é a questão? Historicamente, a gente não pode estudar a história, entender essa experiência dos povos, o papel que as religiões têm, mas também o papel também reacionário que as religiões também podem ter em determinados momentos, papel reativo, sem ser intolerante, né? Respeitar o outro, etc. Por exemplo, no caso do Brasil, as comunidades religiosas de matriz africana são extremamente perseguidas pelos evangélicos. E aí se trata de racismo religioso, se trata de respeito de um povo que está aí há 200, 300 anos. E a Constituição diz liberdade de culto, liberdade de religião. O grande riqueza do Brasil é exatamente essa diversidade cultural e religiosa. Agora, você tem uma religião que se pretende hegemônica, que tem um projeto de poder no Brasil, que quer implantar no Brasil uma teocracia e quer exatamente atacar um elemento fundamental da resistência no Brasil, que é a sua religiosidade, sobretudo no candomblé, é difícil o diálogo, assim, de uma maneira geral. Então a questão dos respeitos, mais que você fala um versículo aqui de Gálatas, isso é importante. Mas há uma ação política, por exemplo, de setores das igrejas evangélicas, sobretudo da Universal e da Assembleia, no ataque cotidiano dos territórios sagrados, dos templos, dessa expressão religiosa de matriz africana na sociedade brasileira. Eu posso listar aqui para você uma quantidade de casos. Isso é verdade. Então a gente tem que desenvolver essa crítica e chamar a sociedade brasileira para isso, porque se trata de algo da pessoa, de coletivos, de um outro sagrado, né? Que não vai caber aqui a gente debater, mas apenas pontuar isso, né? O respeito à fé das pessoas, mas ao mesmo tempo entender o papel das religiões, e sobretudo esse papel reativo em relação a determinadas expressões que falam do sagrado e da identidade desses territórios na sociedade brasileira. E acho que o diálogo continua, né? Estamos aí abertos, por caso, a gente fazer outras conversas especificamente sobre isso. Então, de uma maneira geral, eu faço esses breves comentários sobre as questões formuladas. Agora, em relação ao Dimas, o Dimas a gente conversa muito, mas é uma coisa que ele diz que é fundamental, essa coisa da mentalidade, é isso, né? Quando eu citei aqui antes que a solidariedade é possível apenas pelos de baixo, ou aqueles que estão colados com os de baixo, isso é importante. Porque essa mentalidade da Casa Grande Senzala, que estou falando lá do século XVI, da qual Palmares reagiu, ela permanece também na história. Casa Grande Senzala, Sobrados de Mocamos, Zona Sul, favela. Então essa arquitetura típica da colônia brasileira, elite brasileira, de uma certa maneira, ela estrutura o Brasil, Belo Horizonte, quando ela está falando de Venda Nova, né? A segregação racial e social do espaço urbano está presente. É uma espécie de apartheid brasileira. Então essa arquitetura é necessária, mas a arquitetura ela não é só o fato da cidade em si, é a mentalidade da cidade que funciona dessa forma. Aqueles que não consomem têm que estar fora da cidade, não têm o status de cidadão. E para justificar essa invisibilidade e essa expulsão é que nós chamamos de racismo. Isso é o racismo. Não precisa falar, né? A manifestação dele estrutura como que a sociedade, inclusive o lugar que essas pessoas vão morar. Daí as ocupações são fundamentais, porque negros no Brasil, o Brasil é ocupado, né?
pela população negra, na medida que ser terra no Brasil sempre foi um direito da capitania hereditária instalada lá no século XVI, à mão da coroa portuguesa. Então, essa estrutura permanece. Infelizmente, é isso. Obrigado. Então, vocês trouxeram um pouco do cenário nacional, que a gente tem um acordo muito grande com o Márcio Cardoso. Nós estamos com um governo que usa um discurso teológico extremamente militarizado e que usa um instrumento não muito novo, que é o controle sobre os corpos, né? Onde que entra o debate um pouco, não só da militarização e da liberação das armas, mas o controle que se dá sobre o corpo das mulheres, né? O debate da escola sem partido, a perseguição aos professores, são esses que estão na formação direta. Tudo isso está associado a um novo modelo de capitalismo e de controle de capital para atender, inclusive, interesses que estão para além do Brasil, né? Essa movimentação, pensar na China como grande potência, a Rússia, que avançou muito em energia atômica, os Estados Unidos, que continua ainda sob o controle de capital, essa associação de Bolsonaro com Trump. Então, assim, é um acordo muito maior que a gente dá conta, às vezes, quando o debate fica, o Bolsonaro é doido, ele não sabe o que está falando, né? Tem arranjos grandes por trás dessa reestruturação do capitalismo que também está para falir. E é por isso que tem muita gente interessada em saber como que a gente resiste. Como será que aqueles crioulos que passam fome de tudo conseguem sobreviver? Porque existe uma estrutura que vem ruindo, né? E por isso ela está se mudando. Inclusive mudando a composição. Quem está compondo hoje os grandes poderes não é nem a esquerda e nem a direita. É um grande desafio nosso o que fazer. Bolsonaro não é esquerda e nem direita. A gente está acostumado a lidar com conflito ou bater na direita. A gente está passando perrengue, né? Mas, vamos lá, agora eu vou falar como parlamentar sobre o genocídio, o enfrentamento dessa violência estatal. Nós temos já um debate aprofundado na gabinetona e a gente pretende trabalhar isso agora nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, que é o debate sobre a segurança cidadã. Nós precisamos discutir segurança pública numa outra lógica. O papel dos agentes de segurança é o papel de garantir a vida. E a gente precisa fazer autocrítica, porque nós ainda nos apoiamos nessa segurança pública que protege a propriedade acima da vida. Está na Constituição, a maioria dos artigos, tanto da Constituição como do Código Penal, defende propriedade, não defende pessoas. E essa autocrítica serve para a gente entender por que o Bolsonaro flexibilizou por meio de decreto. Gente, nós estamos falando de ter um estatuto, que esse aí tem fé na institucionalidade. Presta atenção, por meio de estatuto, por meio de decreto, o presidente da República mudou o estatuto antes mesmo dos parlamentares assumirem. Em 2019, ele, por decreto, muda o estatuto e flexibiliza o acesso à posse de armas. Nós estamos dizendo que esse Estado democrático de direito burguês, essa democracia burguesa branca, também já não sustenta mais. Se a gente acreditava que são a institucionalidade ou se as leis poderiam garantir direito, a gente já sabe que esse viés aí muito facilmente pode ser rasgado. A gente tinha medo dos militares assumir. Eu lembro que a gente estava discutindo isso no começo da campanha. Talvez nem tenha eleição, prenderam Lula, pode ser que não tenha eleição.
Os militares assumiram, gente. Metade do governo Bolsonaro são de militares. Eles usaram o mesmo instrumento que eu usei para me eleger. A sagacidade da galera. Os militares assumiram pelo mesmo processo. Então, quando a gente vai discutir ou rediscutir um modelo de sociedade que não extermine o povo negro, que é um povo que resiste por outros canais, que não sejam os canais institucionais, mas que a gente entende também que infiltrando nos canais institucionais a gente vai avançar, vai dar saltos, porque também a gente vai fazer a leitura desse lugar para ressignificá-lo. A gente tem que discutir genocídio tanto por arma letal, que é essa que Bolsonaro, inclusive, foi financiado por empresas de arma, né, gente? Foi financiado, e tem que liberar mesmo, ué. A gente, tem um trem que minha mãe falava, que a gente assim, faz aliança com o capeta, depois você tem que pagar, não tem como fugir. Fez aliança, tem que ser a lógica militar, a lógica da repressão pela força, o controle pela força, é coisa retrógrada. Mas é a estratégia dele. Que as guerras que virão agora são guerras tecnológicas. Nós estamos retrocedendo, nós estamos discutindo arma. Mas quem está lá fora está pensando nas guerras a partir da tecnologia. Foi a tecnologia também que elegeu o Bolsonaro, né? Os WhatsApp, as redes sociais. Mas ele ainda perde tempo com esse discurso para alimentar uma empresa falida, que é a empresa de arma. Porque as guerras agora vão alimentar tecnologias, inclusive inteligências artificiais. Acho que eles passam por outro debate. Mas, na perspectiva da segurança cidadã, nós temos que discutir uma agenda de desencarceramento. O encarceramento em massa é um novo modelo de escravização. Ribeirão das Neves tem uma parceria privada. A nossa juventude negra, na fase produtiva, isso é genocídio, porque dentro do presídio tem um controle sobre a natalidade. Isso é genocídio. Você vai exterminando com um grupo, porque dentro do sistema prisional tem controle de natalidade. Eles estão sendo explorados a força de trabalho, porque a PPP, o Complexo Penitenciário Público-Privado, é uma empresa. Cada preso que está lá tem um lucro para o capital, tem um controle na Bolsa de Valores. Ele serve as empresas, ele trabalha e ganha 1/3 do trabalhador de fora. Nós tínhamos lá na prefeitura, e eu estava lá, tem um colega aqui que estava lá comigo também na prefeitura, nós tínhamos um acordo para que os presos fizessem limpeza das ruas de Ribeirão das Neves. Isso é mais barato. Ué, o cara está lá, gente, isso aí é rentoso. Nós temos que discutir, então, uma agenda de desencarceramento. Tem muita gente presa que não foi condenada, não é só o Lula. Tem muita gente não condenada em segunda instância que não passou nem pela audiência de custódia, que é obrigatório dentro de 48 horas. A pessoa não passou pela audiência de custódia. Então nós temos que pensar numa agenda de desencarceramento, penas alternativas. E outra coisa, a disputa por território. Essa liberação das armas, a gente está aí, mas é isso. O que vem na cabeça primeiro, liberar a arma para fazendeiro. A disputa de território em Minas Gerais é uma disputa por minério, é uma disputa por extração. A única forma de desenvolvimento econômico de Minas Gerais é o extrativismo. A gente também tem que discutir isso. Nós temos uma dívida gigantesca com o Estado, que está impedindo a gente de ter acesso a serviços públicos, porque enquanto a gente não paga a dívida, a gente não recebe subsídio federal, sendo que todo o nosso minério, todo o nosso subterrâneo está indo embora e a gente não recebe nada em troco disso. Fica só na meia dúzia de trabalhadores que cada mineradora dá conta de contratar. Então a gente tem que discutir também uma soberania para Minas Gerais. As terras estão sendo disputadas aqui, tem sim povos tradicionais que são os guardiões do meio ambiente, mas tem uma disputa aí de desenvolvimento econômico que a gente também tem que rediscutir. Até que
ponto, nós também é autocrítica. Nós estamos dispostos a abrir mão de algumas mordomias para a gente pensar no processo de desenvolvimento para Minas Gerais, para os principais municípios, que não seja essa exploração extrativista e levando toda a riqueza mineral para outros países. Então, só para fechar, nós temos desafio de discutir o genocídio, discutir a escola sem partido, que para além de atacar os professores em relação à falta de salário, né, gente, subsistência, professores estão sem condições de subsistir. Ainda tem um controle que o próprio Estado quer exercer sobre o cotidiano dos nossos filhos, o cotidiano das escolas. E esses debates têm que acontecer para além das redes sociais, né? Precisamos no cotidiano, na porta da escola, na porta do sindicato, discutir temas que até então eram, como o rapaz aqui, é mimimi. E nas igrejas, nós estamos falando isso. Nós estamos disputando, inclusive, com igrejas pentecostais que querem tomar o Estado. A mídia já foi tomada pelas igrejas pentecostais. Há um controle, uma hegemonia de discurso. E nós temos aliados. Você, à frente, temos aliados. Então a gente tem que começar a fazer debates, entendendo qual que é essa chave. O papel de algumas lideranças evangélicas é também de controlar o Estado. Eles não estão preocupados em construir céu e nem fugir do inferno. Eles querem controlar o Estado e controlar dinheiro, controlar poder. É poder pelo poder. E a gente tem que debater isso aí. Nós não queremos poder pelo poder, né? Puxa o tapete aí que eu tô lá agora, se perceber. Poder pelo poder, destitui. Porque isso não faz sentido. Então, tem mais um bloco. Gente, eu vou convidar aqui para o último bloco Nancy, professora Denise. Já podem vir para cá para fazer as perguntas. Kátia e Alessiana. Aí, gente, vamos atentar o tempo da pergunta. Boa noite a todos e a todas. Lula livre! Lula livre! Quero agraciar, mas eu quero dizer para a Andréia, você foi muito feliz na sua colocação da questão de Venda Nova. E é com grande riqueza que aqui em Venda Nova nós tivemos o primeiro corpo negro que ocupou a Assembleia. José Gomes Pimenta da Zinc residiu aqui em Venda Nova e foi preso em Ribeirão das Neves, né? E ele foi deputado cassado. E o deputado cassado que levou o povo para dentro da Assembleia. Ele trazia todos os trabalhadores da mina de Novo Velho e Nova Lima a pé. Ele entrava dentro da Assembleia vestido de trabalhador. E, por este motivo, foi cassado e ficou preso. E agora, você e Leninha são as primeiras mulheres negras, é o corpo negro nosso de mulher nos representando e também o corpo de toda a população negra de Minas Gerais. E nós não podemos... Vem aqui, Mônica. Vem aqui, Mônica é filha de Tazinho, viu, gente?
né? Grande companheiro, grande militante, né? E nós não podemos, né, esquecer essa história, e essa história tem que ser contada porque foi o negro que nos representou. Agora nós temos duas negras nos representando. E esses dias, essa semana, eu estou indignada, porque é pela educação que os nossos negros e negras vão chegar aonde você chegou, André, para nos representar. E os prefeitos de Minas Gerais se reúnem e tiram o direito dos nossos alunos começar no dia 1º. E agora só depois do carnaval. São 2 meses. Então eu acho que a abertura às ruas já é esse grito da educação das nossas crianças periféricas. E você, como educador infantil de Ribeirão das Neves, sabe que a nossa cidade de Ribeirão das Neves tem casinha e não tem escola. Pior do que a cidade do interior. Então, tem cadeia de primeiro mundo e não tem escola. Então, representar esse corpo negro na Assembleia, eu quero e vou acompanhar de perto o seu mandato e de Leninha. E das outras companheiras mulheres também. Parabéns por você ter chegado e ter conquistado esse lugar. Boa noite, meu nome é Elisa. Eu fui motivada um pouco pela fala do professor Carlos, mas eu vou começar um pouco pela fala final da Andréia, quando ela falou da escola sem partido, e eu queria levantar aqui duas questões, problematizar um pouco a questão negra no Brasil. O Carlos falou muito sobre o quilombo de Palmares, e enquanto ele falava, eu pensava, e os quilombos de Minas? Quem eram os apoiadores dos quilombos e quais os obstáculos o movimento negro no Brasil, ao longo do Império, veio passando? E porque eu acho que essas duas perguntas, quem são os apoiadores e quais são os obstáculos, são perguntas importantes que, se não puderem ser feitas na escola formal, que tudo indica será uma escola sem partido, seria muito importante que ela fosse feita na escola informal, no processo de formação política que deve acontecer, já acontece e deve acontecer das formas mais variadas possíveis. Então, eu só queria lembrar 2 elementos. No período do século XVIII, em Minas Gerais, as chamadas negras de tabuleiro, elas eram as apoiadoras dos quilombos. Elas ficavam andando nas ruas, eram escravas, vendendo as frutas, vendendo os doces mineiros que nós conhecemos até hoje, e elas faziam o elo entre os quilombos e os pequenos comerciantes que, indiretamente e por interesses econômicos, apoiavam os quilombos, porque aquilo que faltava de produto dentro do quilombo era consumido através dessas vendas em Ouro Preto, em Sabará, em toda a região do Ouro. Então, assim, muitos apoiadores diferenciados ajudaram a manutenção dos quilombos em Minas. No século XIX, o movimento estudantil fez parte do movimento abolicionista. Os pequenos comerciantes que eram alijados da história dos grandes fazendeiros, dos grandes oligarcas, junto com os intelectuais, apoiaram o movimento abolicionista. E um dos grandes problemas do movimento abolicionista, no final, foi que os apoiadores do movimento abolicionista se dividiram
em torno de um lado os apoiadores da República, de outro os apoiadores da monarquia. Então você tinha vários intelectuais. No final do movimento, quando estava para ser declarada a abolição da escravidão, isso enfraqueceu o movimento. Então eu queria refletir um pouquinho sobre que essas perguntas, quem são os apoiadores e quais os obstáculos o movimento negro enfrenta, a gente tem que buscar as respostas no momento histórico que a gente está vivendo, né? Entre o primeiro e o segundo turno, eu tive uma experiência que me deixou, de alguma maneira, assim, muito abalada. A gente estava na rua fazendo campanha e a gente montou as mesinhas de café para conversar com as pessoas. Eu fiquei na área dos hospitais e muitas vezes passavam homens jovens negros, bonitos, bem vestidos, e a gente chamava para conversar e eles não queriam. E aí alguns eu falava assim, mas você é negro, vamos conversar sobre quem você vai votar. Ele falava assim, Bolsonaro na certa. Aí eu disse, ah, você é negro. Aí ele falava, isso é uma firula na questão do Bolsonaro. Não vai ser um problema, você vai ver que vai ser. Então, eu acho que muitas vezes, hoje nós estamos falando muito na escola sem partido, mas a escola sem partido sempre existiu. De alguma maneira, ela sempre existiu, porque a formação dos professores, em grande parte, sobretudo os professores de história, e eu sou professora de história, né, eu sei muito bem disso, é que é uma formação extremamente tradicional, entende? É a história oficial, e a gente passa isso para os alunos, né? Então havia sempre uma pergunta, quem forma os educadores? Porque os educadores também são formados dentro de uma cultura. Eu acho que a ideia da resistência, e a palavra que hoje forte foi resistência, a ideia da resistência é quebrar isso aí. Quem forma os educadores? Então é preciso que o movimento negro assuma a formação dos educadores, né, e esteja à frente e traga à tona essa história, né, e conte com o apoio dos possíveis apoiadores que hoje possam existir no cenário nacional que a gente está enfrentando. Então eu só queria trazer um pouquinho essa contribuição, tá? Muito obrigada e parabéns pela atuação de vocês. Kátia Eliciana. Então, na verdade, a Andréia, vou começar pela Andréia, depois vou pelo Marcos, finalizar pelo Marcos. Bem, a Andréia, ela fez uma análise importante da questão da trajetória dela mesmo, da periferia, né? Quem que é ela, o que que ela fez e de onde que ela veio e onde que ela está. E isso é fundamental e importante para onde que ela vai. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos meios institucionais, aí uma provocação que o Marcos, no primeiro bloco, ele falou, da questão institucional, que os partidos que a esquerda faz, a gente acaba esquecendo um pouco a trajetória para a gente se adequar e se manter e fazer uma resistência. Mas será que isso é resistência mesmo? Se a gente não fizer uma análise? Se a gente não fizer, digamos assim, não é esquecer, porque eu acho que a gente não esquece, mas se a gente não realmente resistir e falar da nossa trajetória, eu acho que isso é fundamental. Bem, e aí ela falou de uma outra questão. Eu só estou pontuando assim, mas são até mais perguntas, tá? Porque são mais dúvidas do que respostas, não é certezas não. Uma outra coisa é a questão da trajetória mesmo. Olha, eu fui de Venda Nova,
fui para Neves e estou aí. E isso é um pouco da nossa história. É um pouco da nossa história porque também a minha identidade, toda vez que um território é valorizado, a população negra, a população pobre, ela é expulsa daquele espaço. O que é essa mobilidade? O que é o resultado disso? É isso. Toda vez que toda vez que o espaço tem uma melhoria, tem uma coisa, é justamente para o capital, é justamente comercial. E qual é a resistência nisso? Né? E qual é o nosso papel nisso? Enfim. E aí eu vou remeter, e isso é uma certeza, né, ao longo dessa história minha de militância, isso é ideológico. Isso é uma questão de tirar a nossa identidade. E qual? Eu acho que um dos pontos, e aí remetendo o que o Marcos falou, eu acho que um dos pontos de resistência é a gente afirmar a nossa identidade. De onde a gente veio, né? O que a gente quer, e é um espaço que a gente tem que ocupar. Por que não? Qual que é o problema? Né? E não ter muito medo, não, né? Eu acho que uma coisa que a gente deixa muito para trás, quando a gente assume meios institucionais, é a gente tentar padronizar. A gente é o que a gente escreveu, o que a gente caminhou, a nossa trajetória. A gente tem que deixar de ter medo de ser aquilo que a gente é. Eu acho que essa é a resistência, e ela não é individual. E aí eu quero falar a melhor coisa que eu ouvi dos dois, e o Marcos falou muito bem. Como que é isso? Ele pontuou comunicação, pontuou várias questões, mas ele falou uma coisa que é simbólica, porque a gente precisa de símbolos. A gente tem vários, né? E aí na questão negra, que da minha história, da minha família, tem o Congá, que aí toda vez que veio da minha bisavó, e que quando a gente foi para Belo Horizonte, isso não existiu mais, né? Mas tem uma coisa importante que o Marcos falou, é o requilombo. Ele falou requilombo, eu falei assim, não, coisa boa. Essa é uma resistência. A gente podia juntar tudo, porque ele falou de juntar tudo e todo mundo com um monte de diálogos, discursos e diversidades, que também é muito importante. A gente não faz a diferença, a gente não faz democracia com os iguais, com os nossos colegas. A gente sabe disso. A gente faz dialogando e ajustando. E abrindo mão, e muito mais que isso. A gente aprende com isso também, vou concluir. E aí, assim, eu queria, só para pensar essa questão do requilombo mesmo, eu acho que a resistência entra numa questão simbólica dessa construção do juntamento de todos os desejos, que não seja uma coisa padronizada, uma coisa autoritária e que não nos pertence. Boa noite, parabenizar a mesa. Estou muito grata de estar no lugar desse pela primeira vez. É uma honra, voltarei muitas e muitas vezes, com certeza. Andréia, né, representando nós enquanto mulheres negras, meu nome é Leciánia. E eu queria, pensando na temática, só falando que eu penso que a resistência começa pela educação, em qualquer momento, né? E a partindo disso, o historiador, o professor Márcio, a Andréia nos representando agora na Assembleia Legislativa, eu gostaria, foram feitas várias falas no sentido da questão educacional, do extermínio do jovem negro, da não reconhecimento, né, muitas das vezes do negro enquanto negro. E
que vocês pudessem falar um pouquinho, né, essa questão do resgate da história, que a gente percebe que está sendo perdido mesmo. A gente, muitas das vezes, nós jovens não sabemos qual que é a nossa história, então por isso nós não nos reconhecemos nesse negro que ele está. A importância de resgatar essa história, como que a gente pode resgatar isso? As rodas, voltar às rodas familiares, né, contar a história, de repente a gente pode ter um caminho. E a Andréia, agora nesse espaço de ocupação da Assembleia Legislativa, e nós, mulheres negras, sofremos muita a violência, né? A violência em si. A mulher negra também sofre muito. Então, a violência institucional. Qual que seria, né, o caminho aí? Como que você poderia falar alguma questão da violência institucional? Uma vez que, mesmo nós chegamos a espaço de poder, a gente vai sofrer mais questão do racismo, outras e outras violências e ainda muitos outros desafios. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu agradeço a oportunidade e boa noite. Boa noite, meu nome é Kelly, eu sou professora na Rede Municipal de Belo Horizonte, no ensino fundamental e na educação infantil. Primeiramente, queria agradecer a vocês dois pela honra, né, a oportunidade de estar debatendo, né, um tema tão importante e pertinente. Mas, na verdade, eu estou aqui para fazer uma denúncia. Infelizmente, tem uma amiga e uma colega que está aqui presente, eu queria chamá-la, Débora Alves Ribeiro, por favor. Na UMEI, que a gente trabalha, assim, esse ano nós tivemos oportunidade. Peraí. Débora. E na UMEI que nós trabalhamos esse ano, aliás, esse ano nós tivemos a oportunidade de participar de várias formações, né, Débora? Na FAI, na regional de Belo Horizonte, sobre as questões étnico-raciais. E Débora, na UMEI, ela é representante e ela ficou responsável por multiplicar esses conhecimentos. E ao tentar delicadamente, a palavra é essa porque ela é muito delicada, delicadamente multiplicar esses conhecimentos, ela sofreu uma denúncia vazia, mas uma denúncia por ter trabalhado a Lei 10.639 na UMEI.